Nesse vídeo eu vou te dar os 3 passos para você poder fazer uma transição de carreira, você mudar de uma empresa para a próxima empresa, para você dar o seu salto corporativo, beleza? Então, se você já está na sua empresa há muito tempo, não enxerga oportunidade aí, não tem um bom relacionamento, não se enquadra com a cultura da empresa, se você sente que você está estagnado, chegou a hora de você dar o salto corporativo, você sair de uma empresa e ir para outra, para poder alavancar a sua carreira, então esse vídeo vai te ajudar. Eu vou passar aqui para você dicas práticas, para em 3 passos você saber o que você tem que fazer para poder mudar de empresa, encontrar sua nova grande oportunidade de trabalho. Mas antes, eu vou explicar quem que está falando desse lado de cá. Eu sou Flávio Guimarães, eu fundei a Escalada Corporativa há 3 anos atrás, durante um período de transição da minha jornada corporativa. Eu comecei como estagiário aos 17 anos na Ericsson, uma empresa de telecomunicações, depois no meu colégio técnico, e acabei fazendo uma escalada corporativa, chegando a presidente de uma das maiores multinacionais do mundo, que é a Corning. Eu fiz tudo isso ao longo de 26 anos de jornada. Aos 28 anos de idade eu já era diretor de uma multinacional holandesa, a Philips, estava trabalhando na Holanda, passei um período fora, ou seja, fiz uma escalada corporativa por várias empresas, foram 4 multinacionais ao todo, vários setores, desde supply chain, compras, produção, marketing, vendas, e cheguei ao topo da escalada corporativa. Em 2020, durante a pandemia, eu comecei a compartilhar toda essa jornada aqui nas mídias sociais, já tem um tempo que eu estou no Instagram, agora no YouTube, também no LinkedIn. Então, o meu propósito aqui é ajudar você a crescer na sua carreira o mais rápido possível, combinado? Então vamos lá! Quais são esses 3 passos para você poder fazer uma transição de carreira, para facilitar essa mudança? Como é que você se posiciona no mercado como um profissional super desejado? Primeiro passo, você tem que ter o que eu chamo do CV do executivo, o currículo do executivo. E o que é o currículo do executivo? É você se posicionar como um alto executivo no mercado. É você pegar a forma como os altos executivos fazem para construir um currículo e usar isso, não importa a posição que você está. É bem simples, inclusive eu tenho um e-book que, se você entrar no site da escaladacorporativa.com.br, você consegue baixar esse e-book do currículo do executivo para te ajudar nesse passo a passo. Eu entrego lá um exemplo de currículo, onde você tem que ter muito claro as suas manchetes de realização. Eu começo o currículo apontando qual que é o objetivo que você tem, qual cargo você está buscando, onde que você está se posicionando no mercado. E aí você vem com 3 manchetes de realização e com exemplos do porquê que você tem aquela manchete de realização. Como que você escreve essa manchete de realização? No e-book está tudo bem descrito lá. Mas esse é o primeiro passo para você poder fazer essa transição de carreira. O segundo passo é você dominar uma entrevista. É você se posicionar na entrevista não como um candidato, mas como um verdadeiro consultor para aquele recrutador que está com uma dor, tem uma vaga, precisa que um trabalho seja feito e ele está procurando a melhor pessoa no mercado que pode ajudar ele. Como é que você faz isso? Anota aí, são 5 pilares para você poder dominar verdadeiramente uma entrevista. Primeiro pilar é a conexão humana. Primeiro de tudo é você falar de forma genuína quem você é. Eu sempre conto, olha, eu sou do interior de Minas Gerais, uma cidade chamada Itaúna. Eu sou filho de pai caminhoneiro que só estudou até a 4ª série e mãe professora de escola pública. Daí que eu vim. Da minha mãe eu trouxe valores como a humildade, como a espiritualidade, e do meu pai eu trouxe o trabalho como valor, o espírito desbravador de mundo, não ter medo, ser uma pessoa destemida e ter a força do trabalho. Então eu sempre faço essa conexão inicialmente para que as pessoas saibam qual que é a minha origem, de onde que eu venho, qual que é a história única do Flávio, qual que é a sua história única, que você já de cara começa contando, você se apresenta. Segundo pilar, você vai fazer uma transição de como que começou a sua carreira, como foi, em que momento ali você começou a fazer faculdade, daí você começou a fazer estágio, como foi que você buscou a sua primeira oportunidade de trabalho. Isso mostra muito sobre você. Isso mostra se você começou cedo, se você mostrou vontade de já começar a trabalhar, se você já, de repente, mesmo fazendo a faculdade, começou a fazer outro tipo de trabalho porque você tinha interesse em começar a ganhar a sua independência. Então, tudo isso mostra um pouco sobre você. Depois você tem que vir com as manchetes de realização. Você tem que ter 2 ou 3 que são grandes realizações que você fez, mas que geraram resultado. Tem uma forma de você contar essas manchetes de realização. Você não pode simplesmente descrever o seu cargo de trabalho. Se você é um planejador de material, se você é um gerente de produto no marketing, você não pode só falar o que você fazia. Você tem que
que falar quais foram os projetos, né, as ações que você tomou de grande impacto, que trouxe grande resultado, que mudou o jogo na empresa. É aí que você se diferencia. Não adianta você só falar o seu job description, o que está no seu cargo. Ah, eu cuidava do planejamento de material, eu fazia esse relatório, eu fazia isso, eu fazia isso. Isso daí é commodity, qualquer um faz. Todos os candidatos que vão provavelmente mostrar um currículo, se apresentar para uma entrevista, vão falar a mesma coisa. Então por isso que você tem que formatar essas manchetes de realização, que são esses impactos gerados, são os resultados gerados, com quem você gerou os resultados e como foi que você fez isso. Então tem um formato, né? Lá no e-book, esse formato vai te ajudar a construir essas manchetes de realização, beleza? Depois tem o quarto pilar, que você tem que contar ali umas 2, 3 falhas que você teve na carreira. 2, 3 erros que você cometeu. Eu sempre conto, por exemplo, a minha história na Philips, né, que eu era líder de uma divisão e queria crescer para ser o presidente da Philips. Acabei não conseguindo essa posição. Por quê? Porque eu briguei com todos os meus pares, né, na ânsia de fazer minha divisão crescer. Eu ia lá e brigava com o diretor de finanças, brigava com a diretora de marketing, brigava com o diretor de supply. E no final das contas, né, eu deixei de gerar valor para meus pares, e quando o meu presidente veio falar, olha, estou voltando para a Europa e vou apontar uma outra pessoa para ser presidente, porque se eu apontar você para ser presidente, todos os seus pares ou eles vão sair da empresa ou você vai ter que mandar eles embora, porque você não gerou relacionamento com eles. Então eu falhei. E aí eu falo em seguida o que eu aprendi com aquele erro. Nossa, eu aprendi que realmente eu não posso só ficar fazendo o meu na minha divisão. Eu tenho que gerar valor para os meus pares, que no futuro vão ser os meus liderados, certo? Então esse foi um dos maiores aprendizados da minha carreira. Então, quais foram os erros que você cometeu, mas qual aprendizado que você aprendeu com aquilo? Que você não vai mais cometer o mesmo erro. Isso mostra maturidade. Isso mostra que você é capaz de admitir seus erros e aprender com eles. E o quinto, você vai fazer perguntas sobre a empresa, sobre a vaga e sobre o líder da vaga. Você vai fazer pergunta. Mas por que a empresa abriu essa vaga? Qual o momento da empresa? É um momento de crescimento? É um momento de reestruturação? A empresa está indo mal? Entenda para onde você está indo. A entrevista também é uma troca de duas vias, né? A empresa escolhendo você, mas você também escolhendo a empresa. Então, entenda bem para onde você está indo, aonde você está se metendo. Pergunta sobre como é que é o meu futuro chefe. Né? Pergunta para a pessoa do RH, pergunta para outras pessoas entrevistadas. Quando você entrevistar com o dono da vaga, pergunta, e como é que você é? Como é que é a sua personalidade? Como é que você gosta de trabalhar? Quais são as pessoas que se dão bem com você? E principalmente, né, nessa parte, quando você tiver de cara para o dono da vaga, aquele que vai ser o seu chefe, pergunta para ele qual a sua dor, qual a missão que você tem com essa posição. Pergunta realmente o que essa posição tem que fazer, qual que é a dor dele, o que ele espera da pessoa. E pega aquele input e começa a agir como um consultor. Começa a falar para ele o que você faria. Ó, no primeiro dia de trabalho eu faria isso. Eu faria isso, ó, já tive uma experiência parecida com isso, que eu fiz isso, isso e isso. Que tal fazer isso? Começa ali a agir como consultor para ele, você já vai estar gerando valor para o seu futuro líder. E ali você se destaca da multidão. Então esses são os 5 pilares para você dominar uma entrevista. E por último, é o ponto do networking, a etapa do networking. Você tem que ativar o seu networking, você tem que desenvolver o seu networking. E networking você não desenvolve só na hora que você quer mudar de empresa. Você tem que desenvolver isso o tempo inteiro. Você tem que ter um percentual do seu tempo, durante a semana, durante os dias do mês, onde você vai se dedicar ao networking. A ligar para aqueles amigos da faculdade, a tomar um chopp com eles, a se envolver na associação de compradores. Se você é um comprador, qual a associação de compradores que tem na sua cidade, que tem no seu setor industrial, da sua empresa, do seu segmento de mercado? Quais são os outros grupos de network que você tem que estar metido, que você tem que estar conhecendo pessoas, se atualizando, crescendo o seu networking? E pessoal, fazer networking é sobre gerar valor. Não seja interesseiro, seja interessante. Quando você for chegar em alguma pessoa, não chega na pessoa falando assim, eu quero mudar de emprego, por isso você pode me ajudar, posso te dar o meu currículo? Não. Você tem que gerar valor primeiro para outra pessoa. O jogo do network é você gerar valor primeiro, é você conhecer uma pessoa e falar assim, que legal, como que eu posso te ajudar? Você é diretor em tal empresa, qual o problema que você está tendo lá? Como é que eu posso te ajudar? Será que você pode indicar um livro? Você pode indicar uma pessoa que possa ajudar? Você pode gerar valor para aquela pessoa antes de você pedir algum favor? Esse é o segredo de você criar um networking sólido que vai servir para te indicar para suas futuras posições. Então, anotou bem aí? Essas são os 3 passos para você fazer uma transição de carreira. E se você gostou desse vídeo aqui, primeiro, se inscreve aqui no canal para você me seguir, para toda vez que tiver um vídeo novo, você receber uma indicação, você recebeu aí um sinalzinho. Se inscreve também aqui no meu Instagram, Flávio Guimarães Ezek, também no LinkedIn, Flávio Guimarães.
E depois visita o site da escaladacorporativa.com.br. Lá tem muito conteúdo, tem todos os programas que eu ofereço, inclusive tem o Salto Corporativo, que é um programa que te ajuda, gravado 100% online, onde eu te ensino todos esses pilares para você fazer uma transição de carreira. Eu te ensino como fazer o currículo, tem aulas gravadas, tem modelo de currículo, tem a Thalita Headhunter, que te ensina como fazer uma entrevista, dicas de LinkedIn, tem a explicação completa desses 5 pilares para você dominar uma entrevista, e tem uma baita aula com meu amigo Léo Aliani sobre networking. Beleza? Acho que esse programa pode te ajudar. Vai lá e confere no site. Um abraço para vocês.